Então, é muito fácil falar que o Fluminense saiu vaiado, tá uma porcaria. Olha o que o Fluminense está mostrando nos últimos jogos. Olha o que o Fluminense fez antes da parada da Copa. Como o momento do Fluminense já tinha caído, já estava em queda. Um time que não era mais envolvente, um time que não conseguia mais ter aquela magia mesmo que a gente estava vendo do Fluminense jogar. Troca de posição, os laterais vindo para dentro, os volantes pisando na área. Até um estilo de posse que, claro, não era tão drástico como o do Diniz, mas que também tinha seus objetivos sob o comando do Zubeldia. O Fluminense era um time que tinha uma forma de jogar e tinha um jeito que funcionava. Hoje o Fluminense é um time que a bola chega no Lúcio Acosta, ele abre no Soteldo, a bola chega no Soteldo, vai pro individual, não tem espaço, toca no Arana. O Arana vai tentar chutar no gol, vai tentar cruzar a bola pra área. Não tem o centroavante. E quando tem um cara de área como o Castilho tropeça na bola. Pô, agora chegou o Hulk. O Hulk tá jogando de parede no Fluminense sem muita... Ontem ele começou de ponta. Então, ainda começou aberto. Mas quando joga de 9, que é o caso agora sem no intervalo ele virou 9. Você espera que o Hulk seja esse cara, né, o de área. O Hulk é um cara que tem até uma certa mobilidade, que pra mim funciona com centroavante. Funciona tendo um pouco mais de liberdade pra ser esse cara. Só que esse cara no Fluminense é o Acosta. Então você vai ter que ter encaixes e vai ter que azeitar esse time, porque não tá encaixado agora o Hulk com esse jeito de jogar do Fluminense. O time tá estático, o time tá muito dependente de uma jogada individual, de um brilhareco de um dos pontas, de um chute de média e longa distância. Cara, e aí eu concordo 100% com a tua análise. E aí eu fico perguntando, o que aconteceu com o Fluminense, cara? Porque o treinador é o mesmo. Os jogadores, assim, pouco mudaram. O Fluminense, sei lá, tem a lesão do Kennedy agora. Mas teve a lesão do Acosta e do Martinelli, né? Em determinado momento. Mas tudo bem que a queda começa ausências. sem o Martinelli, inclusive. Sim, quando o Martinelli sai, o Fluminense começa a ter uma queda de rendimento. E depois o Acosta, né? E aí depois perde o Acosta. Mas, num geral, o elenco do Fluminense não teve nenhuma grande perda de jogador. Tudo bem, teve as lesões. Mas pro time desandar dessa forma... A grande questão é que eu acho que o trabalho bateu no teto e, além de bater no teto, ele evoluiu. Porque não é só chegou no seu limite e aí você tem alguma coisa. Não, o trabalho do Zubeldia no Fluminense, ele tá evoluindo, ele está piorando. É verdade. E aí, muitas vezes, a gente puxou esse tema por aqui, né? Porque esse assunto de demissão do Zubeldia, ele já é antigo, ele já é antes da Copa. E a gente já discutiu sobre isso aqui e eu sempre fui um defensor. Falei, não, tem que ter a manutenção do trabalho. Acho que você tem oscilações, tem fases ruins. Só que agora eu já começo a reavaliar até o meu pensamento. Como o Aleco falou ali, o Fluminense do primeiro semestre, dos primeiros meses do ano, em determinado momento foi o futebol mais bonito do Brasil. A gente falou aqui. Não necessariamente era o mais eficiente, mas era o mais bonito do Brasil e jogava desse jeito que o Ale falou. Movimentação, muita troca de passes e tava bem legal de ver, inclusive estava desempenhando e estava conseguindo competir no próprio Campeonato Brasileiro, chegando ali próximo do Palmeiras e Flamengo. Sim. A questão é que de uns tempos para cá, pós-lesões também, evoluiu e a partir disso você só vê o Fluminense fazendo o que o Ale falou. E aí o que o Zubeldia fez ontem significa que ele tá perdido. Ele deixou a Costa no banco, ele deixou o Canóbio no banco. Fora. Ele fez um monte de mudança, O que é estranho, porque a gente imaginava que ele tinha poupado no final de semana. Não, mas ele eu acho que por conta desse momento ruim, ele quis dar aquele choque de realidade, enfim. Cara, a questão é que o Fluminense não teve nenhum choque, né? Até porque não conseguiu desempenhar e durante a partida ele teve que voltar esses jogadores colocando. Mas enfim, cara, parece que agora o Zubeldia, além de bater no teto e evoluir, ele ficou meio perdido. Eu acho que ontem, pra mim, a partida contra o Rivadavia representou isso. E até a gente tem o separado sonoro do Zubeldia pra trazer e ele realmente ficou bem, na coletiva, assim, bem... Você vê que ele tava farol baixo, assim, sabe? Meio que largando um pouco, assim, né? Porque ele não tá conseguindo mais extrair. E até tem um momento, na primeira parada técnica do primeiro tempo, a câmera foca ali na rodinha do Fluminense, o Zubeldia começa a falar, os caras não estão prestando atenção. E ele dá um berro lá e fala, presta atenção aqui, na prancheta, não sei o quê, presta atenção, mira cá, blá, blá, blá. E aí os jogadores olham... Mira cá é muito bom, né? E aí os jogadores olham e aí ele tá destacando o posicionamento dos meias. Ele tá falando, se vocês não estão conseguindo ser acionados no entrelinha, vocês têm que fazer tal coisa. Daí quando ele vai falar o movimento, corta e vai pra rodinha do Rivadavia. Fiquei bem triste. Bem triste, porque eu queria ver a orientação do Zubeldia, né? E aí deu pra perceber que talvez os jogadores já não estejam mais tão interessados. Eu não sei, ou se foi algo de momento, que os caras estão pilhados ali, estão conversando. Pode acontecer também. Mas eu percebi o Zubeldia muito abatido na coletiva. E todo esse ambiente do Fluminense, eu acho que tá muito pesado, né? O próprio Hulk chegou agora, já tá sendo vaiado, assim, como se fosse o grande culpado por esse momento ruim do Fluminense. Entendo que ele esteja abaixo. O Fluminense pós-Copa, 7 jogos, 6 empates,
e uma derrota pro Vasco. Só que aí, desses 7 resultados, você tem uma eliminação pro seu rival também, né? Só pra completar ali. A nossa produção que nunca erra, Felipe Dal, que passou que é uma vitória nos últimos 10 jogos no geral. eu porque não tinha nem visto E a essa vitória mal foi no sobre o pré-copa. Laguaira, da Que foi o Copa jogo Libertadores. decisivo lá. E esse resultado ainda você não dependia só de você, né? Porque o Rivadavia, inclusive, ajudou. É verdade. Que você venceu o Laguaira, não necessariamente você passaria de Então, fase. tudo que a Vai gente vencer o falou- Bolívar fora, né? É. Tudo que a gente falou ontem vai cair por terra? Não, pô, o Rivadavia ajudou o Fluminense. É claro que o Fluminense vai eliminar o Rivadavia, né? A gente falou muito disso ontem, né? Já tá caindo por Questão terra a do- nossa projeção ontem, Fluminense semifinalista, né? Questão do... Ainda pode passar, lógico. Não, só que assim, aí que tá. imponderável, né? A gente entrou no mérito de desempenho e resultado. Mas se a gente for olhar aí pra parte que não necessariamente a gente olhe sempre, que é o resultado, é um resultado que você está extremamente vivo, gente. Extremamente, O Fluminense vem extremamente, jogando claro. mal, vem passando por essa fase, como a gente falou aí, de vários resultados em sequência negativo. Não significa que no jogo da volta não pode ir lá e ganhar o Rivadavia e pronto, acabou em Claro relação que a essa pode. discussão. Futebol, a meu amigo. desconfiança é mais pelo que eu vejo de bastidor do Fluminense até, porque me parece... Eu vou puxar a sonora, então, pra gente entrar nesse Boa, aspecto, boa, boa. pra vocês ver se concordam comigo Não, ou não. pera aí, se o Matheus. semblante do Zubeldia tava abatido mesmo, como eu percebi. Pera aí, Matheus. Vai lá. Tem mais de 100 pessoas assistindo, tem 58 likes, 60 likes pra chamar a sonora. Vamos conseguir. Né? Mais 2 likezinhos, aí a gente coloca a sonora no ar. Daqui pô. a pouco tem é mano, justo, a mano, né? mano a mano de Flamengo e Cruzeiro. Ah, viu? com certeza. Daqui a pouco Tá, a é gente vai muito justo. aprofundar Né? melhor nessas questões de Flamengo e 60 Cruzeiro. likes, a gente entra na sonora. Vai bater. A galera vai Eu tenho certeza que vai bater, a galera sempre ajuda a Vai gente. fazer aqui. agora aqui, ó. Até porque o No like meu da tá 59 rapaziada- já, inclusive. No like da rapaziada, ajuda a nossa live a chegar mais longe no YouTube, né? Inclusive, enquanto não bate, ó, Matheus, aponta do lado da tua cabeça aí hoje. Boa, tá? tem um Live Pix, ó. Isso, Aqui ó. nesse cantinho aqui. Esse QR Code é para você mandar um Live Pix, que é um áudio. Então você pode escolher a tua voz, inclusive tem várias vozes legais para você participar do programa. É claro, tem um superchat aqui, como o Lucas lá de Lagoa Santa enviou, mas também você pode enviar em forma de áudio ali o Live Pix que tá, o QR Code que tá ali pertinho do Matheus, ou na descrição do vídeo, né? livepix.gg/OWTV. Você consegue enviar pra gente um áudio aí pra participar também, fazer o programa junto com a gente. 64 likes, Mate. Agora podemos chamar a sonora do Espetacular. Zubeldia. Quem não deixou o like, aproveita agora esse momento para deixar o like, que é uma vez só. Você deixa o like ali e ajuda demais o nosso trabalho. Vamos chamar a sonora então do Zubeldia e aí vocês tiram as conclusões. Y fue duro como esperábamos, pero aún nosotros haciendo un partido discreto, malo, como quiera llamarlo, teniendo mucho la pelota, pero con muy poca relevancia para poder incomodar al rival, sobre todo en el último tercio. Pero es un octavo de final y realmente son partidos duros. Ya es la tercera vez que jugamos y los 3 fueron difíciles. Estamos en un momento malo a nivel primero y principal. Después, por supuesto que estamos en un momento malo a nivel resultado, a nivel juego. Pero yo siempre digo que la última decisión es del jugador adentro de la cancha. Y tenemos buenos jugadores. Tenemos buenos jugadores. Y fue duro como esperábamos. O Andrés gostou tanto de traduzir ali que ele queria de novo para traduzir mais uma vez. É que o nosso microfone estava mutado, o nosso argentino Andrés Rios estava traduzindo simultaneamente. Não precisasse, tá? Porque o portunhol dele ali dá para entender muito bem. Cara, mas eu não gosto de falar de aparência, mas o professor tá com o olho fundo, hein? tá com o olho fundo. Como é que é aquele desenho da abelhinha lá? Aquele desenho, não sei se é da Disney o desenho, tem a abelhinha lá, o... Cara, mas A abelhinha? Ele tá parecendo aquela abelhinha lá. Putz, como é que é? Os bastidores do Fluminense ali, em relação ao Zubeldia e elenco, deve estar um negócio Então. meio complicado. Cara, e assim, Vocês perceberam isso? Ele é batido. Ele tá largado, assim, sabe? são vários pontos. Vocês já trouxeram alguns. Primeiro ponto, a escalação. Quando é muito do... Parece cara de fim de trabalho. Quando você tem alguns jogadores que eram decisivos no teu funcionamento do time na tua fase boa no banco, quando você coloca uma escalação inédita, que você nunca usou, para tentar, num jogo decisivo, num jogo importante, mata-mata de Libertadores. Normalmente é uma receita que o trabalho já tem problemas aí internos, bastidores, falta de confiança de ambas as partes e que você quer dar um chacoalhão e não há resposta. Esse é um ponto. E o Will tinha destacado isso já. O que você falou dele estar abatido, o olho fundo, né? Você vê a olheira, cansaço, né? Você vê que e assim, a forma de falar
meio baixo, a cabeça meio baixa, né? Transmite uma impressão de que tá esgotado, né? Fisicamente e mentalmente, o treinador do Fluminense na coletiva. Falar que a decisão final na cancha, né, como ele disse, no campo de jogo, é dos jogadores, né? E nós temos bons jogadores, foi isso que ele disse. A decisão final é dos caras, os caras são bons. Por que não tá saindo? Né? É um recado para um elenco. Então, é o treinador na coletiva de imprensa não protegendo o elenco, que a gente sabe quando... Jogador de futebol, assim como grandes partes da sociedade também, tá? Diga-se hoje, são mimados. Grandes partes da sociedade, grupos diversos, inclusive jornalistas, tá? Jornalista é uma classe que é muito mimada e tem um ego lá em cima. Então, o jogador de futebol está nessa prateleira. Quando você tem um treinador na coletiva que não protege os caras, que não coloca, não jogamos bem, mas eu que sou responsável, porque eu que armo o time e tudo mais, você vê, é uma frase padrão que muito técnico usa, lá dentro do vestiário quebra o pau. Mas lá na coletiva, o treinador se coloca à frente, não, se nós perdemos a culpa é minha, porque eu que escalo. Quando você vê um treinador falando isso, você já sente que tem uma relação estremecida. Então são vários pontos que vão enchendo uma mão e você começa a olhar e falar... Até o que eu vi ali na questão da parada técnica. Que, sim. Beleza, pode ser que tenha sido só uma desatenção dos caras de conversar ali, porque muitas vezes, eu e o Alê, parada técnica no nosso futsal lá, a gente podia ter um treinador ali, mas muitas vezes a gente tá ali tentando se conversar e se entender da nossa forma. Só que naquele momento ele tava com a prancheta virada pros caras, explicando já no posicionamento, e os caras estavam olhando pro lado. E daí ele fala, mira cá. Meio Dorival Júnior das ideias. Aí ele fala pé da vida ali, né? Para os caras prestar atenção. E aí a galera fica quieta e vai olhar. Então, assim, eu confesso que... eu não quero super... Não sei qual que é a palavra correta. Superdimensionar não, mas colocar tudo nas costas do Zubeldia. Com certeza não. E até queria entrar nesse ponto com vocês. Porque eu não acho que seja tudo nas costas dele, né? E entendo que a decisão de escalação, postura da equipe e tal... é muito com ele, mas o desempenho individual dos atletas do Fluminense também caiu bastante, né, cara? E assim, tá dando pra ver que tá todo mundo num mau momento. E daí a gente fica naquela linha tênue, como a gente gosta de dizer. O mau momento tem a ver com o que o treinador proporciona ou tem a ver com os caras também, né? Os dois andam meio juntos, a interpretação do interno fica muito difícil da gente avaliar, né? Mas talvez, e aí é uma frase muito pronta, mas talvez o fator novo... a mudança de ares, ela possa fazer sentido. Mas assim, a gente não gosta, como você disse já hoje na live, de defender trabalhos interrompidos, de, o treinador tá nem um ano no clube, tem que sair porque o problema é o cara. A gente não gosta disso. E já demonstrou, né? Não estamos falando de alguém que chegou e não... Agora, quando envolve bastidores, quando envolve questões de dia a dia que não estão resolvidas, se os jogadores não confiam no treinador, o negócio não anda. A gente sabe que funciona assim e a gente sabe como funciona o futebol, que se o cara tá me ferrando aqui, não gosto do cara, o cara não é o cara ideal para tratar, para gerir a gente. A vontade não é que os caras fazem corpo mole. Você pode avaliar da forma como você quiser, mas você vê que a vontade, a forma de dedicação e de cumprir com que a ideia de jogo do treinador que ele pede não é a mesma, gente. A gente cansa de ver isso no campo. Você começa a ter vários problemas que vão continuar refletindo em resultados ruins. Aí é uma coisa que começa a ficar insustentável mesmo. Não estou falando que o Zubeldia deve ser demitido. Mas se todas essas impressões que a gente elencou aqui na live forem verdadeiras e estiverem refletindo mesmo o que acontece no dia do Fluminense, a permanência do Zubeldia como treinador do time é insustentável. E é questão de tempo. Só traçando um paralelo rapidamente, né, dessa situação. Corinthians com o Dorival Júnior, a aplicação dos caras... diferente da aplicação do Diniz. O Coritiba com o Seabra, o Atlético Paranaense com o Odair Helman, o Cruzeiro com o Arthur Jorge, o próprio Botafogo hoje com o Frank Carvalho e o Vasco com o Pedro Emanuel. Mas a questão... Então, daí eu tô falando de você ter a ideia de jogo e você ter o trabalho pós-perda, você ter a vontade, a fome. Todos esses times que eu citei mostram uma fome que o Fluminense não mostra faz tempo. Não, mas até o Mate quer citar, acho que em troca de comando. Que o Corinthians ele tem uma oxigenada muito grande. Tá, o Corinthians com o Dorival, e acho que isso era perceptível para nós. Todos esses que eu citei foram troca de comando também. Mas sem querer, não foi minha intenção. Mas assim, tracei o paralelo com o Corinthians, muito porque com o Dorival a gente via um time muito capacitado tecnicamente, mas que já no final da passagem estava largado, assim, né? Você não via tanto comprometimento, talvez, sem bola. Com o Diniz, a análise que a gente fez agora de Bragantino e Corinthians, os caras dando a vida. Nós focamos no posicionamento defensivo, por quê? Porque o Diniz era sempre o time que quer ter a bola, não interessa, bloco baixo, não vou marcar em cima, pressão. O Diniz, ele evoluiu como técnico. O Corinthians é um dos times em bloco baixo que melhor marcam no Brasil, tá?
Muito pelo posicionamento dos meio-campistas. E aí, até para dividir um pouco essa culpa e me contradizer no meu comentário, dessa questão da troca de comando, dos caras terem mais aplicação ou não, o Grêmio do Luiz Castro agora tá com uma postura completamente diferente, mas eu acho que é mais relacionado às peças daí. Mas se tivesse talvez uma troca de comando, poderia melhorar. Poderia melhorar, concordo. O Inter com o Pesolano, tudo bem, encaixou Não acho de que outra uma forma. troca de comando mas- melhoraria. Exatamente. Aí já é outra questão. Entendeu? Mas é curioso, né? Eu acho que não existe um certo ou errado, um preto e branco. A gente tem que realmente avaliar caso a caso, né?